Olá pessoal, tudo bem com vocês? O calor afeta a sua tireoide? O que você acha? Então vamos nesse vídeo de hoje tratar a respeito do calor, que nós estamos aí muito afetados por essa onda de calor e eu vou explicar para você se afeta realmente a sua tireoide. Bom, a questão do calor, ela está muito ligada à questão da desidratação, ou seja, a perda de água. Então, se você tem qualquer tipo de problema na tireoide, você vai entender agora quais são os pontos necessários para você cuidar dessa desidratação, ou seja, o calor levando a você desidratar e vai afetar a sua tireoide. Vamos lá, eu tenho alguns pontos para tratar com você e o problema número 1 desse processo da desidratação pelo calor é a desidratação, ela afeta a entrega do hormônio de tireoide. Eu anotei aqui tudo direitinho para não esquecer de falar nada para você. Então o que acontece? A desidratação, ela vai tirar essa água de outros órgãos, incluindo a tireoide, e vai levar para órgãos mais nobres, ou seja, ela vai direcionar ali para as funções principais do corpo para não entrar em falência. E isso diminui a liberação do hormônio de tireoide. Por quê? Porque não vai chegar aos tecidos periféricos, vai concentrar nos tecidos mais nobres. Então, isso vai afetar e muito as suas funções. Qual é o problema aí número 2? A desidratação, ela afeta as proteínas de ligação ao hormônio da tireoide. Mas o que é isso, doutor Eudes? O que é essas tal das proteínas? 99% do hormônio tireoidiano se liga às proteínas. Então, eles têm uma junção, eles andam juntos. Então, a desidratação, ela acaba concentrando essa questão das proteínas, da água, da proteína e da ligação com o hormônio. A gente chama isso em medicina de hemoconcentração, que ela afeta a função da tireoide, principalmente de duas maneiras que eu separei aqui para você entender. A primeira, ela vai tornar os seus testes de laboratório de tireoide menos confiáveis e menos precisos. O que vai acontecer? Os hormônios da tireoide, eles ficam concentrados e parecem aumentados quando são testados. Então, vamos dizer, o seu TSH, ele está baixo, mas na verdade ele vem mais alto do que deveria ser. Ou ele está super alterado e ele vai vir num número maior ainda. Então, isso atrapalha os testes de laboratório. E eles ficam, parecem ser melhores do que realmente são. Então a gente vai ver um número impreciso. Segunda condição, ela pode afetar a quantidade de hormônio tireoidiano livre, ou seja, aquele que realmente faz a função ali no seu corpo e é aquele que está disponível para o uso. Então isso é um outro problema e esses hormônios livres são os que realmente funcionam ali na sua função do dia a dia. Problema número 3. A desidratação limita a função de desempenho do músculo esquelético, ou seja, a função muscular. O sangue é desviado dos músculos e diminui o hormônio de tireoide junto com ele. Ou seja, diminui a água para o músculo, diminui também a função dos hormônios da tireoide em conjunto com o músculo. Problema número 4, a questão da filtragem e eliminação dos produtos químicos. Vocês devem ter visto eu falar em vídeos anteriores que o nosso corpo precisa fazer a eliminação de toxinas para que a nossa tireoide funcione melhor. Então, o que eu marquei aqui para vocês? A questão da desidratação vai aumentar, essa dificuldade e vai concentrar mais a questão no fígado para tentar eliminar essas toxinas que estão ali retidas. Por quê? Porque menos líquido passa pelos rins, o que significa que esses produtos químicos permanecerão dentro do corpo por mais tempo.
onde tem a oportunidade de impactar negativamente na função da tireoide. Aí eu estou falando de coisas gerais, né? Estou falando de metais pesados, de toxinas, agrotóxicos, uma série de coisas que, se você assistiu meus vídeos anteriormente, você vai ver que está lá essa informação. Mas como isso afeta, né? Então, se você faz uma sauna, se você está urinando bem, você vai suar, você vai urinar melhor, vai ajudar na eliminação dessas toxinas. Então, por isso é muito importante a hidratação para manter a função renal melhor e o fígado conseguir metabolizar tudo isso e botar as coisas para fora. Mas outra questão que eu separei para você aqui: como você sabe, né, que precisa de mais água e que você está desidratado? A maneira mais simples é você observar a sua sede e a sua urina. Se você está tendo sede, boca seca, é um sinal de desidratação. Se você olha para a tua urina lá no vaso e ela está mais escura, ela está um âmbar, ela está tendendo a ser uma cor mais escurecida e não uma cor de água clarinha, vocês provavelmente estão desidratados, a menos que você esteja tomando uma vitamina que dá cor na urina ou algum produto que dá cor na urina. Então, fiquem atentos a isso. Então, menos água no rim, menos função, mais desidratado. E a pergunta que não quer calar, né? Quanto que a gente deve usar de água? Qual é a quantidade? Muito bem, vários estudos têm dito que em torno de 1,8 a 2 litros de água seria o suficiente para as pessoas normais. Mas vejam, esse não é um valor fixo. Você pode, dependendo do seu trabalho, exigir uma quantidade de água muito maior. Imagine aqui a situação de uma pessoa que tem problema na tireoide e ela trabalha no escritório, com ar-condicionado, todo bonitinho. Essa pessoa precisa de menos água. Agora, imagine um trabalhador numa forjaria, numa construção, que ele está sobre o sol, um trabalhador físico, um professor ali que trabalha ao sol dando aulas. Então veja, o grau de desidratação dessa pessoa vai ser muito maior. Ela vai precisar de uma ingestão de água muito maior. E aí, aqueles marcadores que eu falei da água e da sede são muito importantes. Você tem que evitar, então, portanto, né, essa sensação do atraso que você se hidratou. O que eu quero dizer com isso? Quando você sentiu sede, você já está atrasado. O corpo já perdeu água. Quando a boca está seca, o corpo já perdeu água. Aí, logo depois ou imediatamente antes, a urina já está concentrada. Então, por isso que é importante você se antecipar. Você beber água na quantidade exata. Então, a maior parte da água, ela deveria ser bebida antes do anoitecer. Por quê? Para você não ficar urinando a noite inteira, que é uma coisa desagradável. Principalmente aí você mulher que tem um problema com retenção de urina, ou você homem que tem uma questão prostática, pode se tornar um problema. E como que a gente bebe água? Parece incrível, né, pessoal? Mas tem gente que bebe água errado. Existem conceitos da medicina ayurvédica, da medicina natural, que a gente não deve ficar bebendo pequenos golinhos de água toda hora. Você vai lá dar uma bicadinha, O correto por essas técnicas, que são milenares, é você ir lá e beber um copão de água, e não quantidades pequenininhas. Então, quando você bebe uma quantidade maior de água, o teu corpo vai entender que ele bebeu água efetivamente. Aí a sede, de certa maneira, se controla, os mecanismos ali bioquímicos renais vão se controlar mais facilmente. Então, o certo é beber água em mais quantidade na hora que você está com sede. Então, beber um copão de água até o corpo se saciar. Aí ele vai entender que entrou a quantidade de água necessária. Quando você fica de biquinho, toda hora um golinho, o corpo não vai ativar esse mecanismo. E isso pode ser um problema, ok? Então, fica a dica aí. Usar o mínimo possível de álcool e cafeína. Por quê? O álcool e a cafeína
atua ali no hormônio que chama ADH, que o rim usa para captar água. Então, eles podem promover a desidratação através desse mecanismo. Então, cuidado. Por isso que eu falei, toma água aí e evita o álcool e a cafeína, principalmente nesse tempo de calor. Coma muito mais frutas e vegetais. 20 a 25% da água que a gente consome durante o dia está nesses produtos. E fica a dica aqui para você. Se você é uma pessoa que não gosta de beber água, fala, ai doutor, eu odeio ficar com aquela garrafa de água toda hora ali, levando para cá, levando para lá, aí eu não consigo beber esse copão de água que você falou. Coma mais frutas e vegetais no seu dia a dia, principalmente vegetais crus. E você deve comer frutas com muita água, melancia, outras frutas que têm um teor de água mais alto, e a Yacon, que é aquela batata Yacon, também tem muita água e pode te ajudar, inclusive, nos controles da glicemia. Outra coisa, né? Você deve comer com muito mais frequência essas frutas e vegetais. E para quê? Para que a sua urina saia limpa e a tua sede tente estar controlada. Outra coisa que eu separei para você: beber água resolverá o seu problema da tireoide? Infelizmente não. Ela vai melhorar o que? A hidratação. Ela vai melhorar o seu nível de aproveitamento do hormônio, acertar a tua parte de eliminação de toxinas e melhorar quando você vai fazer um exame de laboratório ficar mais adequado. Então, nesse calor, se cuide em relação à desidratação. O calor diretamente não afeta tanto o hormônio da tireoide, mas o que afeta é a desidratação. Então, essa dica de hoje é para você se cuidar, se resguardar e estar aqui comigo para receber todas as informações necessárias. A nossa equipe de trabalho da clínica tem o maior prazer em poder estar lhe atendendo e ajustar todos esses fatores, a sua reposição mineral, vitamínica, dieta, hidratação, as medidas para controle de canseira, de diminuição de peso, queda de cabelo. Então nós estamos lá à sua disposição. Aproveite e agende uma consulta com a nossa equipe e a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que você aproveite esse vídeo de hoje. E não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos, que você ajuda o nosso canal a crescer. Ok? Abraço a todos.